Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz do Cristo ressuscitado habite em vossos corações. Querida irmã, querido irmão, salve a Virgem Maria Imaculada. Amém. Hoje é dia 19 de novembro de 2020. Estamos na quinta-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Aos textos. Primeira leitura, Apocalipse, capítulo 5, versos de 1 a 10. O Cordeiro foi imolado e com seu sangue adquiriu para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Com o salmista vamos rezar o Salmo 149 assim. Fizestes de nós para Deus sacerdotes e povo de reis. Repetindo. Fizestes de nós para Deus sacerdotes e povo de reis. Com atenção escutemos o Santo Evangelho. Lucas, capítulo 19, versos 41 a 44. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém, viu a cidade, começou a chorar e disse: Se tu também compreendesses hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti e te cercarão de todos os lados. Eles esmagarão a ti e a teus filhos, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Hoje é dia 19 de novembro. Nós temos na igreja a memória de São Roque Gonzales, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castillo, presbíteros e mártires do século XVII, mais precisamente 1628. Roque Gonzales de Santa Cruz nasceu em Assunção, Paraguai, em 1536, filho de pais espanhóis de elevada posição e de autêntico cristianismo. Desde cedo, Roque se preocupou com a sorte dos índios, cuja língua dominava. Pouco a pouco, a vida fora, passou a conhecer e a atingir profundamente a alma guarani. Sentia, porém, mais que tudo a exploração indigna e inumana de que o índio era alvo constante da maioria dos encomendeiros. Estudou com os jesuítas, foi ordenado sacerdote em Assunção, contando apenas 22 anos de idade. Recém-ordenado, o padre Roque já teve sua primeira missão junto aos índios ervateiros, que trabalhavam em verdadeira escravidão na Serra de Maracaju, ao norte de Assunção. Fez-se aí tudo para todos, mas regressou para Assunção por ordem superior e foi nomeado cura da catedral. Ao que parece, não teve aceitação de todos, sobretudo de espanhóis e encomendeiros, porque se preocupava demais com os índios e porque não era letrado. Tinha estudado apenas em Assunção e não em Alcalá ou Salamanca. Todavia, espalhava-se sua fama de sacerdote virtuoso, dedicado e prudente. Não queria honrarias, por isso recusou o cargo de provisor e vigário-geral da diocese, e buscou as fileiras da Companhia de Jesus, na qual entrou a 9 de maio de 1609, sentindo-se à vontade entre os filhos de Santo Inácio, reconhecendo aí sua verdadeira vocação. Pestes, fomes, doenças, catequese, educação rural e agrícola, com tudo isso o padre Roque se preocupou e se ocupou. Superava a tudo e a todos com sua caridade e seu fervor. Muitos missionários jovens foram mandados fazer estágio com ele. A 3 de maio de 1626, celebrou a Santa Missa, a primeira no solo gaúcho brasileiro, batizando a nova fundação de São Nicolau. Era a primeira semente do Evangelho, da fé e da civilização nessa região, que desabrocharia depois de forma esplêndida. Em 1628, fundou outras 4 reduções: Candelária, Caçapamirim, Caró e Assunção do Ijuí ou Pirapó. Mas o seu trabalho missionário atraía o ódio dos feiticeiros e dos maus índios, e assim, a 15 de novembro de 1628, logo após a Santa Missa,
Emissários do soberbo feiticeiro Nhesu, que dominava a região próxima, descarregaram 2 violentos golpes de Itaiçá, clava de pedra, sobre a cabeça de Roque. Pouco depois, assassinaram também o companheiro de Roque, Padre Afonso Rodrigues, e no dia 17 foi a vez do Padre João de Castilho, a 50 quilômetros de Caaró. Testemunho dos mártires continua ainda vivo para nós em nossos tempos. Desde o início, a igreja tem o testemunho desses homens, também das mulheres, que não negam sua fé. Fazem de tudo para que o nome de Jesus se torne conhecido, mesmo que para isso lhes custem a vida. O texto do Apocalipse que nós escutamos hoje nos traz uma imagem do Cordeiro, que é aquele único capaz de receber o livro e abrir o livro que está ultraselado, né? Seladíssimo, 7 selos. Diante daquela visão, João chora, antes que o Cordeiro tomasse o livro em mãos, porque quem poderia abrir aquele selo? Ninguém jamais poderia abrir. Mas lhe é comunicado, fica tranquilo, o leão da tribo de Judá, ou seja, o Cristo ressuscitado, ele venceu, e ele vai abrir o selo. De fato, a imagem que nos aparece é a imagem do Cordeiro, um Cordeiro imolado, dá para pensar nisso, um Cordeiro imolado, mas em pé. O Cordeiro imolado é o símbolo da Páscoa do Cristo, que foi imolado por nós, mas ressuscitou. Ele venceu, e por isso tem o livro nas mãos e pode tirar os selos e abrir. Só ele pode nos revelar o sentido da história. Em outras palavras, é assim que nós podemos resumir essa leitura. O sentido da história humana, de toda história. Isso não é ousadia nossa de cristãos, não é petulância, não é arrogância diante das outras religiões, não é nada disso. É a autêntica fé que nós recebemos. Essa revelação foi nos dada por Deus. Então, Jesus Cristo é a chave para nós lermos toda a história. Só Ele é capaz de dar o sentido real de todo o universo, de tudo que existe. É por Ele, para Ele e nele que as coisas existem, foram feitas e foram criadas. Então, só quando Ele tira o selo, ou seja, revela a realidade da história, que nós podemos encontrar o sentido dela. Fora de Jesus, não tem como encontrar o sentido para o viver, não. O que nos resta é o choro, como foi o choro de João ali, antes do Cordeiro ser apresentado para tomar o livro nas mãos. No Evangelho também há um choro. Agora o choro é de Jesus. Ele vê ao longe a cidade de Jerusalém. Jesus está caminhando para lá, está chegando em Jerusalém, vê Jerusalém suntuosa, né? Assim, oponente, sua visão externa, mas interiormente uma cidade corrompida, cidade escrava do pecado. Jesus olha e faz uma lamentação. O texto diz assim para nós, muito claro. Jesus olhou e disse: se tu também compreendesse hoje o que te pode trazer a paz, agora, porém, isso está escondido aos teus olhos. Jesus, chorando, disse isso. Uma tradução mais literal do texto original vai dizer que esse choro é um choro de grito, um choro de... sabe aquele choro de lamentações? É um berro, né? É Cristo gritando: Jerusalém, se tu soubesse o que te pode trazer a paz. Se Jesus olha hoje para as nossas cidades, as grandes capitais, os grandes centros urbanos, as grandes nações, ele chora também? Provavelmente sim, provavelmente chora. E a gente pode ampliar um pouquinho mais essa reflexão. Se ele olha para a minha casa, para a minha família, ele chora? Se ele olha para a minha vida, para a minha história, para a cidade que eu sou, ele também chora? Certamente a nossa resposta será sim, ele chora. Damos razões mais que o suficiente para que Jesus chore. Vamos fazer uma penitência, vamos nos converter e consolar o coração de Jesus, reparar todos os ataques, todas as blasfêmias, tudo aquilo que ofende a nosso Senhor, começando com o nosso coração contrito, arrependido,
fazendo penitência por nossos pecados, também oferecendo a Ele reparação pelos ultrajes que o seu Sagrado Coração sofre em todo o mundo. Cidades pecaminosas, famílias corrompidas, cristãos, muitas vezes voltados também para os prazeres e para as coisas desse mundo, fazem o coração de Deus arder e faz Jesus chorar. Estamos nós, muitas vezes aqui inquietos, estamos nós sem encontrar a resposta para as nossas situações, porque a gente ainda, por mais que se diga cristãos, por mais que nós nos intitulemos e nos apresentemos como cristãos, nós ainda queremos encontrar paz, encontrar sentido, encontrar significado para a sua vida em outras coisas. Temos meditado já nessa semana o quanto que o Apocalipse vem trabalhar essa questão de a gente se libertar disso. Uma fé radical por Jesus exige de nós uma entrega total e plena a Ele. Senhor, nós sabemos que só em Ti encontramos a paz. Não permita, Senhor, que os inimigos invadam nossas cidades, nossas praças e destruam, Senhor. Destruam, Senhor, aquilo que é seu. Nossos corações, Senhor, nós queremos cercar com a Tua graça, com as armas da Tua palavra, Senhor, da Tua bondade, com a Tua proteção, com o escudo da fé, Senhor. Não deixe que o inimigo, através de suas seduções, através de suas propostas enganosas, possa invadir o nosso coração, invadir a cidade do nosso interior e estragar, Senhor, e armar trincheiras e nos derrubar e nos afastar para longe de Ti. Não, Senhor, não queremos mais fazer contratos e conchavos com esse mundo, com nada desse mundo. Queremos apenas acreditar em Vós. Em Ti está a nossa paz, em Ti está o sentido do nosso viver. Salva-nos, Senhor. Hosana ao Filho de Davi. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos conduz eternamente. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, sempre será o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.